Muito interessante, né? Aí vai do que nós vemos como significado de cura, né? Por exemplo, a OMS, ela sugere a remissão do CID de dependência química no paciente que já não demonstra mais os sintomas no período de 12 meses, por exemplo. Mas isso significa que é uma doença que tem a cura, segundo a OMS? Não. É uma doença que tem tratamento e mesmo após a remissão do diagnóstico, você não está curado. Você não tem mais os sintomas, entretanto, uma recaída ela continua sendo algo que pode acontecer. E caso a recaída aconteça, a volta para os padrões de uso anteriores são muito grandes. É o mesmo padrão de uso anterior a cessar o uso, né? Naquele momento que você parou. Então não, a dependência química não tem cura e podemos não ser dependentes para sempre. Será que deu para entender? Que essa resposta que eu dei anteriormente foi baseada no que a OMS diz, a Organização Mundial da Saúde. Entretanto, segundo Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos, seremos sempre adictos, sempre dependentes químicos, ou sempre alcoólicos, né? Isso significa que podemos vir a ter uma recaída, ou seja, é mais ou menos a mesma situação. Já a religião, tem algumas religiões que optam por dizer que existe sim uma cura. Mas isso não significa também que a pessoa pode voltar para o mesmo padrão de uso. Por exemplo, se eu faço um corte na minha perna, né? Depois de um tempo eu vou ficar curado, eu não vou sentir mais dor. Mas se eu for lá e fizer um corte exatamente no mesmo lugar, né? O uso de drogas é fazer um corte, por exemplo, né? Depois de um tempo ele vai estar cicatrizado, mas daí se eu usar novamente eu vou abrir esse corte. Então essa questão de ter cura ou de não ter cura é um debate muito interessante. O que devemos levar em consideração é que importa o tempo de sobriedade. Voltar a usar drogas para alguém que já foi dependente químico é praticamente impossível se ter o controle novamente. Isso porque temos algo chamado memória biológica que faz com que nós gravemos aí a intensidade, a substância que nós usávamos. Logo, não é possível retornar, generalizando, não é possível retornar ao uso esporádico, social, uma vez tendo se tornado dependente. É uma doença progressiva, ela sempre progride. Ela não vai voltar para o estágio inicial.